paz, Senhor, irmãos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse instante. Nós vamos fazer uma oração a Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu sinto a Tua presença aqui em nosso meio, e nessa noite eu gostaria de transmitir Tua palavra a essas pessoas. Eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me use, que o Senhor me auxilie nesse instante a transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu me coloco à Tua disposição, Senhor, como um vaso em Tuas mãos. Que o Senhor fale ao coração dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Nenhum mal contra nós nesse instante, contra a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Revista-nos agora, Senhor, com a Tua armadura. Que o Senhor esteja aqui conosco, falando, agindo, fluindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3. A palavra do Senhor Jesus diz assim: nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda até a 10ª geração. Não entrarão eles na congregação do Senhor para sempre. Os irmãos podem se assentar. Depois da Bíblia, o livro mais lido do mundo cristão se chama O Peregrino. Eu tinha assistido o filme a respeito desse livro. Para quem não sabe, tem um filme que você pode assistir no YouTube. Tem um filme com atores de verdade, tem um filme em desenho. Esse livro ele foi traduzido em mais de 250 idiomas. Ele tem aproximadamente 350 anos que ele foi escrito por um pastor chamado John Bunyan. Ele foi preso mais de uma vez por pregar o evangelho sem credencial. Na Inglaterra, naquela oportunidade, precisava de uma credencial, e ele foi preso mais de uma vez. Ele conta no livro, é um livro cheio de alegoria, parece um montão de parábolas. O personagem principal do livro se chama Cristão. No original é Christian, mas traduzido para o português é Cristão. E o Cristão ganha um livro de um homem chamado Evangelista. E esse livro conta uma verdade para o cristão. O livro conta que ele carrega um fardo, um peso muito grande, muito pesado. Para conseguir se livrar do fardo, ele precisava andar por um caminho estreito e chegar na porta estreita. Lá ele encontraria a cruz de Cristo, e lá finalmente ele conseguiria se livrar desse fardo. O que é interessante do livro é que o livro O Peregrino é que o personagem cristão, ele não sabe que ele carrega um peso. Ele não recebe o fardo quando ele passa a ler a Bíblia. Não, ele tem um fardo. Ele só percebe a existência desse fardo quando ele tem contato com a palavra de Deus. Então essa é uma realidade das pessoas. As pessoas não sabem que estão vivendo debaixo de trevas, que estão sofrendo e que estão carregando fardos, sentenças, maldições. As pessoas estão carregando isso. As pessoas só passam a saber quando têm acesso à verdade de Cristo. A palavra de Deus diz que a verdade liberta. Ao conhecer a verdade, as pessoas são libertas. No último domingo nós fizemos um amigo secreto de livro, e aí eu pedi o livro, e aí eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é todo bonito aqui, de capa diferente aqui, mas ele foi escrito há mais de 350 anos atrás. E nessa noite eu quero falar sobre pessoas que costumam carregar fardos e não sabem. A história é super bonita do livro. Assista o filme, leia o livro, né? Tem muita coisa a respeito disso na internet. Quando ele encontra a cruz, o fardo cai, é muito bonito. Ele vai na casa de um homem chamado intérprete. Lá na casa do intérprete, ele mostra 7 figuras. Ele mostra um homem que está acorrentado, preso, porque ele carrega uma mágoa muito grande. Ele vê diversas, alegorias, tudo arremetendo à vida do cristão. É um livro sensacional para vocês conhecerem. Bom, o texto que eu li hoje é uma sentença muito dura de ser lida, né? Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem a sua 10ª geração, para sempre. Nenhum deles deve entrar
na congregação do Senhor. Deus está dizendo: eu não quero essas pessoas perto de mim. Essas pessoas não devem entrar na minha reunião, na congregação. Essa palavra congregação é do hebraico, e no Novo Testamento nós temos uma palavra correlata que é igreja, eclesia. Deus está dizendo: eu não quero moabita e amonita na minha casa, na igreja. Eu não quero essas pessoas aqui comigo. Bom, os amonitas e os moabitas têm uma origem bem conturbada, bem esquisita. Quando Ló, que vivia em Sodoma e Gomorra, quando Sodoma e Gomorra foi ser destruída a cidade, ele saiu, levou sua família, sua esposa, suas filhas. Ele tinha 2 filhas. Quando eles saíram, a mulher de Ló olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. Ela morreu nesse dia. As filhas acreditavam que o mundo estava acabando. Então elas tiveram a ideia de embebedar o pai, embriagar o pai com vinho, e ambas tiveram relação sexual com seu pai. Ambas engravidaram de 2 meninos. Uma foi mãe de Amon e a outra foi mãe de Moabe. A origem desses povos é essa, algo... Deus repudiou isso. Deus, em nenhum momento Deus concordava com esse tipo de prática. Nós vemos uma família disfuncional. Eles moravam em Sodoma e Gomorra. Perceba como o ambiente costuma influenciar muitas pessoas. Então lá em Sodoma e Gomorra o pecado dominava. Teve uma oportunidade que anjos chegaram nessa cidade e as pessoas queriam violentar sexualmente os anjos em Sodoma e Gomorra. Então o ambiente influencia essa família. Essas meninas estão sendo influenciadas nesse ambiente. Aí nós temos a presença da bebida alcoólica. Família disfuncional, álcool e pecado. E o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero mostrar para você é o seguinte: toda desobediência gera uma sentença de maldição. Todo pecado traz uma sentença séria de maldição sobre as pessoas, sobre os pecadores. Esse povo carregava uma sina. A origem deles é no pecado. Deus repudiou isso. Ao invés de se arrependerem dos seus pecados, eles mantêm suas práticas, ainda piores. Os moabitas cultuavam uma divindade chamada Baal Peor. Eles dão origem a uma cidade-estado, uma nação. E o Baal Peor era a divindade principal para eles. Era a divindade da sexualidade. Eles faziam cultos com sacerdotisas sexuais. Todo tipo de prática que Deus rejeitava. Deus não queria aquele tipo de prática. Baal Peor aceitava sacrifício humano. Então os moabitas costumavam sacrificar seres humanos para esse Deus. Os amonitas tinham a principal divindade, se chama Moloque. O Moloque era um deus que aceitava sacrifício de crianças. Os amonitas matavam os seus filhos, os primeiros filhos, para essa divindade. Ele era o corpo grande de bronze, e eles colocavam fogo no ventre desse deus, e um mecanismo lançava as crianças para dentro do fogo e elas eram queimadas vivas. Os amonitas faziam isso com seus filhos. Deus diz: eu não quero amonita nem moabita na minha congregação até a 10ª geração. Todo pecado, toda desobediência gera uma sentença de maldição, de morte, de separação. Os amorreus invadiram um dia Moabe e quase destruíram a cidade. Um rei se levantou chamado Balaque, e ele pergunta: por que a gente sofre tanto? Por que a gente é amaldiçoado? E aí os moabitas falaram: é culpa do Deus de Israel. Foi ele que nos amaldiçoou. O Balaque contratou um homem chamado Balaão. O Balaão estava de todas as formas tentando amaldiçoar o povo de Deus. Cada vez que ele ia proferir uma maldição para o povo de Deus, Deus trocava as palavras na boca dele, e ao invés de amaldiçoar o povo de Deus, ele abençoava, ele fazia o inverso. Ele estava recebendo dinheiro para amaldiçoar, ninguém conseguia entender nada do que estava rolando ali. Quem contratou Balaão foram os moabitas. Balaão dá uma dica, uma sugestão para o rei de Moabe. Ele diz: olha, como a gente não está conseguindo amaldiçoar eles,
porque se Deus abençoou, não tem como amaldiçoar. Algumas frases que a gente usa, alguns versículos, foram ditos por Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não cumpriria. Falaria ele, não velaria pela sua palavra. Balaão disse isso. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. E toda arma forjada contra Israel, em juízo Deus há de julgar. Balaão disse isso. Balaão dá uma dica para Balaque. É o seguinte: a única forma de amaldiçoar esse povo é fazê-los pecar. O que os moabitas fizeram? Uma mesa bem grande para Baal-peor, a divindade deles. Ofereceram sacrifícios, alimentos a esse Deus. Diversas mulheres moabitas, bonitas, atraíram os israelitas, tiveram intimidade sexual com eles. Eles comeram do banquete oferecido a essa divindade. E aí sim, Deus rejeitou a prática deles. Então perceba que os moabitas estão todo o tempo perseguindo Israel. Os amonitas, mesma coisa. Deus colocou um decreto no começo de tudo, por causa do pecado dessas mulheres, desses filhos, e eles vêm replicando o comportamento que Deus rejeitava. Deus não queria que essas pessoas estivessem próximas a ele. Bom, quando a gente chega no livro de Ruth, nós vemos um homem chamado Elimeleque, que morava em Belém. Belém, em hebraico, significa casa do pão. Mas tem uma crise em Belém. Não tem pão na casa do pão. E aí qual que é a decisão dessa família? Nós vamos nos mudar para Moabe. Veja Ruth capítulo 1, olha o que a Bíblia diz. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e com seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Vocês já estão familiarizados quem é Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, nomes bem diferentes na nossa língua. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. Malom e Quilion se casaram com moças de Moabe. Deus disse: eu não quero nem amonita, nem moabita na minha congregação até a 10ª geração. Não quero essas pessoas perto de mim. Versículo 4. Que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. As relações familiares, normalmente, sogra e nora não são as relações mais amigáveis que existem. Não estou dizendo que todas as relações de sogra e nora são problemáticas, mas, pelo menos no meu ponto de vista, não estou falando biblicamente, pelo menos no que eu vejo aí, normalmente sogra e nora não costumam se dar muito bem. Agora nós vemos uma sogra israelita, de Belém, que tem 2 noras moabitas. Já há um impasse de um estrangeirismo ali. É difícil a relação. Os filhos morreram, o marido morreu. Aí Noemi falou: eu vou voltar para minha terra. Eu quero voltar. Orfa decide voltar para sua família. Ruth faz uma declaração muito importante. Ela diz para Noemi: o seu povo vai ser o meu povo. Para onde você for, eu irei. E aí é o ponto-chave de tudo que eu quero mostrar para vocês hoje. O seu Deus será o meu Deus. O segundo ponto dessa mensagem é o seguinte: uma confissão ao Deus verdadeiro
anula qualquer sentença de maldição. A partir do momento que você confessa o nome desse Deus, todas as sentenças que estavam sobre você, por causa dos seus pecados, dos pecados dos seus ancestrais, de tudo aquilo que você carrega na sua família, eu sou julgado pelos pecados dos meus ancestrais? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as famílias repetem ciclos geracionais de comportamento. Normalmente um pai alcoólatra violento gera filhos que praticam as mesmas obras do pai. É comum casais, pais, avós, bisavós, que tiveram problemas no casamento, filhos com problemas de relacionamento. Sentenças que são colocadas sobre as pessoas, e as pessoas carregam um fardo, carregam maldições, sentenças, muitas vezes nem sabem, mas estão carregando um peso. Ruth diz: o seu Deus será o meu Deus. A partir de uma confissão verdadeira ao único Deus verdadeiro, toda sentença de maldição é anulada, é extinguida. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10 diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca você confessar, e em seu coração você acreditar no que você está falando, será salvo, será redimido, perdoado. As sentenças colocadas sobre você são anuladas a partir dessa confissão. Versículo 16 de Ruth, capítulo 1, ela diz: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu vou. Onde a senhora morar, eu vou morar. E o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Uma confissão pública, verdadeira. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você confessa o nome de Jesus Cristo? Você diz: Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor, é o meu Deus. O próximo capítulo de Ruth, nós vemos ela chegando numa fazenda de um homem chamado Boaz. A maioria de vocês conhece a história. Boaz está numa linha de resgate. Tinha um costume que para nós é meio esquisito. Quando uma mulher perdia o marido naqueles dias, o parente mais próximo do marido falecido deveria se casar com a mulher. Esquisito para nós, né? Provavelmente você deve estar pensando num parente do seu marido, e você, opa, acho que não vai dar muito certo. Ainda bem que nós estamos vivendo nos dias atuais, né? E tomara que meu marido não morra, e você já está imaginando um montão de coisa aí. A mulher, para não ficar desguarnecida, para ser cuidada por alguém, um homem casava com um montão de mulher, então, para que ela não ficasse só, né, para que ela gerasse filhos e ela tivesse uma família, então havia essa prática. O homem tinha o direito, caso ele quisesse, de rejeitar. Então tinha o irmão, aí depois tinha o primo, e depois o tio, e tem uma linha até que chega um ponto que alguém aceite se casar com essa mulher. Ruth vai trabalhar, a Bíblia fala que é coincidentemente, na plantação de um homem chamado Boaz, que está na linhagem de resgate de Ruth. Mas ele não é o primeiro, ele não tem prioridade, ele é o segundo nessa linhagem. Ruth diz: seu Deus, Noemi, será o meu Deus. Ela vê Boaz, Boaz acha ela linda, ela também gosta dele, e eles têm a oportunidade de, antes do casamento, atropelar as coisas e ter uma prática moabita. Porque moabita não se preocupava em se casar para ter intimidade sexual. Isso é coisa de israelita. Isso é coisa de quem teme a Deus, de quem serve a Deus. Só que Ruth disse: o seu Deus será o meu Deus. Mesmo tendo essa oportunidade, ela não se deita com Boaz.
porque Deus rejeita isso. A prática dela agora não é mais de moabita, perceba isso. Todo pecado gera uma sentença de maldição. Toda confissão ao Deus verdadeiro anula todas as sentenças de maldição. Só que aí é a sua escolha se você quer continuar vivendo como um moabita ou se agora é uma nova vida. É uma nova pessoa. Não, agora esse Deus verdadeiro é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Eu me comporto como servo dele. Boaz chama o parente que está em primeiro, alguém que tem o direito de casamento com Ruth, ele tem o direito de resgatar as terras. Veja, Ruth capítulo 4, a partir do versículo 3. Boaz disse a seu parente, ele reuniu um montão de gente, testemunha, chamou o parente que é primeiro que tem direito sobre Ruth. Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras, faça o resgate na presença das autoridades, do nosso povo, dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar as terras é primeiro seu e depois é meu. O homem respondeu, eu compro as terras, eu fico. Eu quero. Aí Boaz disse, se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu, nesse caso, não vou usar o direito de comprar as terras. Nesse caso eu não quero. Não quero moabita comigo. Não quero essa mulher. Não quero as terras e não quero essa mulher. Olha o que ele diz. Pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito, eu prefiro não fazer isso. Não quero. É tão difícil quando a gente carrega um rótulo. Quando as pessoas colocam um apelido, essa pessoa é assim. Esse aí, ele é desse jeito. Na presença de um montão de testemunha, eu não quero viúva moabita nenhuma, não quero essa mulher. Às vezes as pessoas se perguntam, mas por que ele desistiu? Mais uma mulher, Nem viu a mulher, nem sabe. Não, eu não quero moabita, não quero moabita na minha casa. O Boaz quis se casar com Ruth. Para quem não sabe, Boaz é filho de uma ex-prostituta chamada Raabe. Boaz é filho de Raabe. Boaz sabia muito bem o que era ter uma história no passado. O que é ter sido julgado. O que é passar na rua e as pessoas acotovelarem umas às outras e a mãe desse aí é aquela uma. A mãe desse aí fazia tal coisa. A mãe de Boaz é a ex-prostituta Raabe. Quando os espias chegarem em Jericó, quando eles chegarem em Jericó, Raabe abrigou os espias. Eu não separei o texto aqui, mas depois se você ler a história, preste atenção nisso. Eu disse que uma confissão ao Deus verdadeiro anula a sentença de maldição. Raabe, quando ela está falando com os espias, ela diz, o Senhor de Israel, ela usa o tetragrama, o nome de Deus, YHWH. Esse nome era conhecido entre os hebreus. O Senhor dos hebreus é Deus nos céus e Deus na terra. Uma confissão, utilizando o nome do Deus verdadeiro, anula toda a sentença de maldição do passado, todo o fardo. Jericó, as muralhas de Jericó vieram ao chão. Eles invadiram Jericó, mataram diversas pessoas. Raabe colocou um fio vermelho na porta da casa dela.
Esse fio simboliza, aponta para o sacrifício de Jesus, para Jesus Cristo. Se você olhar hoje a galeria dos heróis da fé, tem uma mulher chamada Raabe, que pela fé abrigou os vigias na sua casa. Ela se casa com um soldado que achou ela linda e o passado dela não importou para ele, apagou. Ela tem um filho chamado Boaz, e agora o Boaz está diante de Ruth, que é moabita, e ele sabe muito bem o que é ter uma história. Ele sabe muito bem o que é sofrer preconceito. Ele sabe, ele passa por isso todo dia. Certa vez Jesus estava na casa de um fariseu importante, que não recebeu Jesus muito bem, e uma mulher chamada pecadora ungiu os pés de Jesus. Jesus olhou para o homem, e o homem estava em seus pensamentos. Se esse homem realmente fosse um profeta, saberia que a mulher que lhe toca é uma pecadora. Aí Jesus diz, fariseu, imagina que um homem deve 100 reais e o outro deve 1 milhão de reais. Se você perdoar a dívida dos dois, qual dos dois te amará mais? Qual dos dois será mais grato? Aí ele responde, eu suponho que aquele que devia mais. Jesus responde, quem é muito perdoado, muito ama. Quem olha para si e sabe dos pecados, e sabe da história, e sabe do sobrenome, da origem da família, do jeito, de quem era você quando Deus te chamou, você nunca olha com um olhar diferente para outras pessoas. É sempre com o olhar de Jesus. Boaz quis se casar com Ruth. Eu quero me casar. Ruth é sangue indigno. Boaz, a representação de Boaz é de remidor, de resgatador, de redentor de Ruth. Quando o sangue indigno se cruza com o redentor, nasce Obed. Ruth, casada com Boaz, tem um filho chamado Obed. O B e o V no hebraico são letras relacionadas. Na verdade o nome no original é Oved. Oved significa servo. Quando um sangue indigno se cruza com o Redentor, nasce um servo. Quando você chegou na graça do Senhor Jesus, e você se encontrou com o Redentor da sua alma, nasceu um servo, alguém para servi-lo. Obed é pai de Jessé. Jessé já estava vivo. Quem reinava em Israel é um homem chamado Saul, que rejeita Deus, e que Deus o rejeita também. Deus diz por intermédio de um profeta: eu levantarei um rei segundo o meu coração. É o rei Davi. Só que em Deuteronômio 23, capítulo 23 que nós lemos hoje, diz: nenhum moabita ou amonita entrará na congregação do Senhor, nem até a 10ª geração para sempre, não entrará. Aí Deus diz: eu escolhi um rei segundo o meu coração. 3 gerações para trás é de moabita. 4 gerações para trás é de prostituta de Jericó. Quando Jesus, em Mateus capítulo 12, quando Jesus está falando com os fariseus, e eles estão super incomodados com o fato dos discípulos estarem comendo espigas num sábado. Eles estavam com fome, estão comendo espigas e eles estão bravos. Olha que Jesus responde para eles, Mateus capítulo 12, versículo 3 e 4. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus. Ele entrou na casa de Deus. É a 4ª geração de moabita, mas ele entrou na casa de Deus. E não só isso, e comeu o pão da proposição. Essa versão está dizendo proposição. É o pão da presença. Esse pão, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes.
nenhum moabita ou amonita entrará na congregação do Senhor até a 10ª geração. Aqui nós estamos na 4ª geração. E aí nós temos um rei segundo o coração de Deus entrando e comendo pão que era destinado a sacerdote. Davi não era o levita, e ele é o homem que mais escreve salmos na história. Não era sumo sacerdote, mas é ele quem transporta a arca da aliança. Perceba que quando há uma confissão com fé, confessando o nome de Jesus Cristo, quem com a boca confessar e no coração crer, será salvo. Independente se é moabita, se é amonita, independente. Jesus, corrigindo os fariseus, ele tem que deixar claro que Davi, mesmo sendo sangue indigno, ele entrou na presença do Senhor. Não só ele, diversos. Na genealogia de Jesus nós vemos pessoas assim, indignas, pecadoras, fracas. O título dessa mensagem, eu esperei o final para falar. Ele é o Deus dos fracos. Nosso Deus é o Deus dos fracos. Salmo capítulo 72, versículo 12 e 13 diz assim: porque Ele livra os necessitados que pedem socorro. Deus livra os necessitados que pedem por socorro, e também os aflitos, e aqueles que não têm quem os ajude. Como é difícil não ter ninguém. Como é difícil não ter ajuda. Deus, o nosso Deus, livra os que não têm quem os ajude. Versículo 13, Ele se compadece dos fracos. Ele se compadece dos fracos, dos pecadores, dos necessitados, e salva a alma dos que precisam de auxílio. O Deus que nós servimos é o Deus dos fracos, dos indignos, dos desajustados, dos miseráveis, do pobre, do aflito, do desesperado, do esquecido, do odiado, do peixe fora d'água, do órfão, do solitário, do doente, do pequeno, dos amaldiçoados, dos pecadores, de prostitutas, de cobradores de impostos. É o Deus de Ruth, de Boaz, de Zaqueu, de Raabe, da mulher adúltera de João capítulo 8, da mulher samaritana de João capítulo 4, do paralítico de 38 anos de João 5, do cego de nascença de João 9, do cego de Betsaida de Marcos 8, de Bartimeu, do gadareno. Ele é o Deus que vai resgatar o gadareno, que viaja a noite inteira para se encontrar com o endemoniado. Ninguém queria essa pessoa perto dele, e aí Jesus viaja a noite inteira, o barco quase afunda, para se encontrar com o endemoniado. Da mulher cananeia que tinha filha endemoniada, da viúva de Naim desesperada, da viúva de Sarepta. É o Deus que alcança moabitas, amonitas, filisteus, gentios, samaritanos, estrangeiros, refugiados. É o Deus das mãos que se levantam, dos joelhos que se dobram, das lágrimas que rolam, da boca que confessa, do coração que crê, dos que oram, dos que intercedem, dos crentes, dos que têm fé, dos cristãos. Ele é o Salvador, o Redentor, o Remidor, o amigo fiel, o Salvador, o Pai, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, como Ele merece ser aplaudido. Nenhum amonita ou moabita entrará na presença de Deus, até que um deles creia de todo o coração e confesse com a boca publicamente. A partir disso, ele é redimido, perdoado. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos, nós fomos enxertados nessa videira. Qualquer ramo que produz fruto, Ele poda, Ele limpa, e aquele que não produz, Ele corta. Eu quero que você se coloque em pé nesse instante. Nós vamos fazer uma oração a Jesus. A equipe de louvor, por favor. Eu sinto a presença de Jesus aqui em nosso meio.
E nós vamos fazer uma intercessão agora, uma oração. Você vai orar por você, pela sua família. É possível que você olhe para a sua casa e aí você fala: Everson, eu percebo que o que você está dizendo se repete na minha família. Minha família é assim. As pessoas inclusive dizem, as pessoas desse sobrenome vão se comportar desse jeito. É uma sentença que as pessoas carregam na minha casa. Muitos de vocês que estão me ouvindo nessa noite aprenderam a fazer o que desagrada a Deus com os pais. Ao invés do pai e da mãe ensinar o caminho do Senhor, não, ensinou você a xingar, a mentir, a roubar, a se prostituir, a fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Essa é uma noite de arrependimento, de erguer a mão e confessar o nome de Jesus Cristo e anular as sentenças de maldição que você carrega, o fardo que você carrega, pesado demais. Chega de carregar. Essa é a noite da redenção, da remissão, da transformação. Nós vamos cantar a respeito da bondade do Senhor Deus. Depois eu vou fazer uma oração por você, pela sua família. Se você conhece essa canção, cante com os olhos fechados. Vamos engrandecer